News e Best Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, hoje o Brasil assiste um momento decisivo que é a manifestação de grupos de esquerda, partidos e grupos de esquerda que rejeitam e vão à rua para demonstrar a rejeição da sociedade brasileira à anistia e à PEC da blindagem ou PEC da bandidagem, que enfrenta, segundo pesquisa Quest, rejeição de 83% nas redes sociais. É algo inédito e conta com o apoio de celebridades importantes. No Rio de Janeiro, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil vão à rua para tentar atrair o público, meio intimidado, inclusive com ameaças da extrema-direita, pedidos para que empregadores demitam esquerdistas. Tudo isso trabalha contra a manifestação. Mas, por outro lado, há um sentimento de profunda indignação social contra essa iniciativa que pretende tornar parlamentares cidadãos de primeira classe, pairando sobre todos os outros cidadãos da República, inclusive sobre cidadãos até do Poder Executivo, do Poder Judiciário, dos outros poderes. Mas o fato é que uma outra tentativa de fazer com que todos fiquem impunes, além da própria PEC da impunidade, que é basicamente a anistia, o acordão, um acordão que estaria sendo liderado pelo sempre dúbio jornal Folha de São Paulo, que inventou uma história aí sobre o STF está fazendo um acordão com o Michel Temer, com o Paulinho da Força, que estaria costurando aí um acordo para deixar um monte de gente impune. O Alexandre de Moraes vem a público em nota emitida anteontem e ele diz que não tem acordo nenhum, que não há possibilidade de acordo. O Palácio do Planalto rejeita qualquer acordo e também o Partido dos Trabalhadores e o PSOL. Então, liderados por Alexandre de Moraes, está acontecendo esse movimento que não vai permitir que os bolsonaristas consigam fechar esse acordão com ninguém. E hoje é um dia de extrema importância, porque essa manifestação pode ser até, não é possível que não chegue a ser algo tão grande assim, mas existe possibilidade de que algo aconteça. Tudo vai depender do entendimento da sociedade, da importância de repudiar essa PEC da impunidade, porque realmente é algo que coloca em risco o Estado de Direito no Brasil e faz com que os criminosos busquem o poder legislativo para tentarem se safar de seus crimes. Então, vamos hoje para essa manifestação e também vamos comemorar, porque sob a liderança do Alexandre de Moraes
essas iniciativas de acordão da impunidade estão torpedeadas. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos, vivemos sem dúvida um dos piores períodos da nossa história. Uma era de sombras, de incertezas e de muito sofrimento. Mas esse pesadelo chegou ao fim pelo voto soberano, na eleição mais importante desde a redemocratização do país. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. Esta corte vem e continuará realizando sua missão constitucional, e, em especial, nesse segundo semestre, realizará os julgamentos e as conclusões dos 4 núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Primeiro, que não há conciliação, não há apaziguamento, não há acordo com golpe de Estado e quebra da democracia. Segundo, que quem tenta conciliar não leva e mostra e defende minuta de decreto golpista. Minuta de decreto é que impede a posse, afasta o TSE, acaba com o TSE e coloca no lugar uma comissão de regularidade eleitoral. Isso não é tentativa de conciliar, isso é tentativa de obter a adesão dos 2 outros comandantes das forças, Exército e Força Aérea, para o golpe. Sem anistia, deputado Sóstenes. Contra o PEC da bandidagem. Vamos estar na rua todo mundo domingo. Pois é, como você vê, a Folha de São Paulo veio de novo com alguma historinha para tentar salvar o Bolsonaro. Centrão fecha acordo sigiloso com ala do STF por domiciliar para Bolsonaro redução de penas e rejeição da anistia. O Alexandre de Moraes emitiu nota muito clara, negando qualquer tipo de acordo, e o fato é que o Senado, inclusive, além da anistia, tem maioria contra a PEC da blindagem, e um infográfico inclusive, mostra de cada partido quem é contra, quem é a favor. Tem maioria contra, isso não vai passar nem no Senado, o STF não vai ter que fazer absolutamente nada. Você vê que o não é bem majoritário aqui, não é?
O não é o cor-de-rosa aqui, tá? É bem majoritário, tem uma grande maioria contra a PEC da bandidagem e muito mais depois que as pesquisas mostraram que a sociedade não quer nem ouvir falar disso. Não é por outra razão que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assumiu o papel de algoz, ou seja, carrasco da oposição e surpreendeu até aliados de Lula. Ele foi firme na oposição à anistia ampla, geral e restrita e travou a PEC da blindagem e fez críticas contundentes à atuação de Eduardo Bolsonaro. Em Roma, o Flávio Bolsonaro chama a PEC da blindagem de PEC da sobrevivência. E é isso mesmo, é a sobrevivência da extrema-direita, porque a extrema-direita está morrendo. Eles tentam mostrar que estão vencendo alguma coisa, colocam uma população privilegiada na rua, toda dos bairros nobres, dos Jardins e de Copacabana, ali na rua, para dizer que aquele é o povo brasileiro. E basta você ir a qualquer uma das manifestações, que você vai ver que é todo mundo branco, todo mundo bem vestido. Já fizeram pesquisas que nessas manifestações 80% tem curso superior, né? Então é uma elite organizada. A elite no nosso país sempre se organizou para defender os seus interesses. Quem não se organiza são as classes populares. Ou melhor, são hoje as classes populares. No passado se organizavam. Hoje o tempo passou, os que se organizavam ficaram mais velhos, a juventude não lembra o que era o Brasil quando essa extrema-direita mandava, né, sobretudo na ditadura. Então, a gente precisa construir de novo a indignação popular e a consciência popular para tomar as ruas. E isso está começando a acontecer, como você vai ver. Inclusive, essa PEC da blindagem, que vai levar as pessoas hoje às ruas do Rio, de São Paulo, de várias cidades do Brasil, ela pode gerar 80 e tantos partidos, se a PEC da blindagem for aprovada, pelo seguinte, eu vou te explicar sem precisar ler o texto. Olha só o que acontece. Essa PEC, essa proposta de mudar a Constituição para impedir que parlamentar seja investigado por qualquer tipo de crime, o cara matou a mãe, se os colegas dele não deixarem, ele fica impune. O fato é que essa PEC ela também dá privilégios a presidentes de partido. Então vai ter um monte de gente querendo ser presidente de partido, vai ter que criar um monte de partido para caber todos os caciques que querem se blindar de possibilidade de ser penalizado criminalmente. O bolsonarismo, porém, a base do bolsonarismo já percebeu que estão morrendo, vive desalento pós-condenação e fica sem reação das ruas e insiste em anistia. O Malafaia nega medo ou desânimo, diz que não dá para fazer manifestação uma atrás da outra. Quem paga? Né? Aliados e apoiadores do Bolsonaro ficam em compasso de espera do Congresso por fim da punição. Então, o bolsonarismo está perdido porque ele está botou algumas pessoas na rua ali, esses privilegiados aqui em São Paulo, no Rio, não adiantou nada. O Trump fez ameaças, não adiantou nada, e as coisas estão acontecendo e o tempo está passando. Os juristas, inclusive, dizem que essa PEC da blindagem é absolutamente ilegal. Não passa no STF, mas não vai precisar porque o Senado não vai deixar passar. Então, eles não vão ter nem a desculpa de falar para fora que foi o STF ditador, porque eles vão ter que explicar lá fora por que é que o próprio Congresso barrou essa loucura. Essa PEC da blindagem, inclusive, as redes estão pressionando contra a PEC da blindagem. 83% das publicações são críticas à aprovação. Congresso Inimigo do Povo esteve entre as hashtags mais usadas entre os dias 16 e 19. Reação negativa à proposta levou deputados a pedirem desculpas nas redes após votarem o texto.
É o que aponta o levantamento da pesquisa Quest, não é? O Alexandre de Moraes derrubou o acordo da anistia, acordo para o Bolsonaro ter prisão domiciliar, acordo para reduzir penas, e já disse que não vai ter acordo com ninguém, não quer conversa sobre redução de pena, que nem começaram a cumprir. Aí lá na frente eles vão entrar com seus recursos, vai ser analisado caso a caso, inclusive Bolsonaro vai ter que fazer uma perícia judicial, porque o advogado vai dizer para ele que o soluço representa risco de morte para ele, né? Que aquele câncer de pele, que é uma coisa absolutamente evitável, aquilo não é, qualquer um pode ter, né? Você tem um princípio de um câncer na pele, você vai lá, tira. Na pele é até mais fácil, porque a pele está à mostra. Então você vai lá e tira aquilo que tá com problema e pronto. E aí a pele se refaz. Né? Então não vai ter isso de prisão domiciliar para o Bolsonaro, não vai ter nada. Inicialmente vai todo mundo para a cadeia e vai cumprir pena. É aí que eles que entrem na justiça, inclusive o Bolsonaro. O PL calcula votos no STF para tentar emplacar a anistia de Bolsonaro. E eu coloco essa matéria porque aqui tem uma loucura aqui. Eles contam, lógico, com os votos do Cássio Nunes Marques, do André Mendonça e do Fux. Isso é o de lei. Só que agora eles estão querendo convencer o Luiz Roberto Barroso e o Gilmar Mendes a apoiar. Sabe o que eles querem fazer? Eles querem convencer Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, propondo para eles o seguinte: retirar as sanções do Trump contra eles. Estão tentando chantagear os ministros do Supremo. E aqui a nota do Alexandre de Moraes sobre essa conversa aí de anistia, essas coisas. O Supremo Tribunal Federal, por meio do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, esclarece que não há qualquer tipo de acordo ou negociação em curso com os réus da ação penal 2668, tampouco seus representantes legais, no que tange a anistias, redução de penas ou alteração de regimes prisionais fora do estrito cumprimento da lei. O STF não faz acordos, aplica a lei e as sanções devidamente impostas pela primeira turma do tribunal, após o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, conforme determina a Constituição Federal. Especulações sobre supostas barganhas são infundadas e não condizem com a atuação dessa corte. Então não tem essa história, não vai passar. E se tivesse algum ministro querendo ir por esse caminho, essa decisão do Moraes derrubou qualquer possibilidade. Ele já deixou claro, e a decisão é dele. Ele é o relator. Ele é o prevento da ação penal. Eles não têm o que fazer. Ele nega ter falado com Temer sobre o PL da anistia. Ele diz que falou com Temer, mas não sobre o PL da anistia. E o risco para a direita do discurso de que 2026 sem Bolsonaro é golpe é simplesmente fazer os bolsonaristas não votarem. Porque esse povo é meio burro. Então ele fica dizendo que de eleição sem Bolsonaro é golpe, então o pessoal vai falar, não vou votar. Eles vão conseguir simplesmente, eles estão conseguindo piorar cada vez mais a situação deles. A PEC da blindagem domina buscas nas redes, sofre rejeição e impulsiona os atos convocados pela esquerda para hoje, pessoal. Então, hoje, o Brasil várias cidades, sobretudo São Paulo e Rio, e no Rio nós temos ainda a vantagem, não é, do Caetano, do Gil, do Chico Buarque, para atrair público. Aqui em São Paulo, vamos ver como é que vai ser. Inicialmente, eu fiquei um pouco descrente dessa manifestação, mas agora eu acredito que a gente tem uma grande possibilidade de fazer com que essa manifestação, se não for tão grande quanto a dos bolsonaristas, que seja expressiva e que mostre que a esquerda está voltando para as ruas. Vale a pena, e eu vou estar lá e vou transmitir para todo mundo que acompanha o Blog da Cidadania, com os meus comentários, como sempre. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção
e deixo meu abraço para todo mundo.